Grande expectativa na casa de Eduardo Cunha, fogos preparados na casa da família Garotinho, porque o STF deve concluir hoje julgamento que pode liberar candidatura de políticos condenados por improbidade. Fala, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E aquela contagem regressiva, Megali, por quê? Porque a gente tem prazo aí eleitoral e é preciso definir esses candidatos condenados por improbidade. Vão poder concorrer ou não. Alguns conseguiram liminares, outras liminares foram suspensas. E o que se precisa agora é a famosa segurança jurídica, é ter um posicionamento para todo o judiciário e aí uma resposta a esses candidatos, né? A gente está falando realmente de algo que pode mexer muito com o cenário eleitoral em algumas regiões do país. E a gente fala dos prazos, Megali, porque só para você ter uma ideia, amanhã acaba o prazo para as convenções partidárias. E os candidatos precisam ser anunciados, oficializados lá e nas convenções. E depois tem um prazo ainda de registro de candidatura, que é até o dia 15. Então a gente está aí na véspera das definições. Depois não tem mais como mudar, não adianta ter decisão, enfim. Então é importante esse posicionamento do Supremo para colocar aí uma regra única para todo o Brasil. A gente está falando, obviamente, da lei de improbidade, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, flexibilizou o entendimento. A principal mudança é a seguinte, olha, para condenar alguém por improbidade administrativa, por lesar o erário, tem que comprovar de que a pessoa teve intenção, né? Então essa é a grande mudança. Então, se não conseguirem comprovar que a pessoa lá realmente teve a intenção, né, de cometer a improbidade, a pessoa se livra. Agora, tem outro ponto aí, Megali, que é fundamental nessa discussão, que é a respeito de prazo de prescrição. E por isso tem muito político condenado de olho. Porque dependendo do entendimento de hoje do Supremo Tribunal Federal, muda o prazo de prescrição de forma retroativa. E aí a gente está falando de liberar realmente, livrar condenados, porque processos podem ser prescritos. Então a gente está de olho nesse julgamento. Ontem tivemos aquela fase inicial, com as alegações de quem defende retroagir com a matéria e de quem é contra. A Procuradoria-Geral da República, por exemplo, é contra. Alega até aquele ponto lá econômico. Alega que, olha, muitos servidores foram afastados, deixaram de receber salário. Se mudar o entendimento, o governo federal, a União, vai ter que ressarcir esses servidores. Vai ter que pagar o salário que eles não receberam. Então isso vai ter um custo aí realmente significativo. Então os ministros vão votar a partir de hoje. Quem começa votando é Alexandre de Moraes, que fez ontem só aquela explanação inicial, com críticas até à legislação anterior. Há uma avaliação aqui de que ele pode votar a favor de retroagir, e pode estabelecer aí um ponto que aí é preciso acompanhar no voto dos outros ministros. Pode votar a favor de retroagir a pena, ou retroagir o novo entendimento, mas sem a questão da prescrição de pena. Então tudo isso, obviamente, vai ser decidido pelos 11 ministros. A expectativa é que hoje, finalmente, tenha uma conclusão a esse caso, com todos votando e aí a gente tendo aí a repercussão geral, uma regra valendo para todos os candidatos. Estão de olho aí políticos como Antônio Garotinho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ex-governador do Distrito Federal, o José Roberto Arruda. Então muita gente esperando essa decisão e isso vai ter impacto direto nas eleições. O Orengo, aqui no andar de baixo, longe do Olimpo, o desconhecimento da lei não pode ser usado como atenuante nem álibi, para quem comete um crime. Você não pode chegar e falar o quê? Não pode roubar? Você tá brincando. O quê? Eu não podia sequestrar uma pessoa, mas ninguém me avisou. Você não pode alegar o desconhecimento da lei. Na prática, o que o Congresso fez foi decidir que para eles isso não vale. Você tem que provar que o cara sabia exatamente o que estava fazendo. Isso é quase impossível. E eles, na prática, legalizaram o crime. Legalizaram o crime de improbidade. Que é um absurdo e que é algo que fizeram pensando apenas nas próprias fichas corridas, a gente sabe. Mas qual foi o argumento usado para aplicar esse trololó aí? Qual foi o somebody love para pelo menos justificar essa mudança, hein? Sabe que o que a gente ouve muito aqui, Megali, a gente ouviu muito no debate dessa legislação que a lei de improbidade era muito ampla. E aí eles traziam casos, assim, de autoridades que eram responsáveis por departamentos, E, segundo a avaliação de quem aprovou a lei, não tinham conhecimento de tudo o que acontecia. Então, eram condenados, muitas vezes, por omissão. Então, não tinham participação direta, mas eram responsáveis por áreas, por departamentos, por repartições, em que ocorriam crimes de improbidade e o Estado era lesado. Então, apontam muito isso, que na hora de condenar alguém, vai ter que agora, ali na minúcia,
demonstrar que aquele gestor público, aquele servidor, tinha intenção de cometer lá o crime ou de improbidade. Então, tem um aspecto jurídico aí a respeito de retroagir ou não, porque tem algo que é basilar aí, né? Sempre retroage pró réu, né? Mas esse é um caso administrativo e esse é o ponto que a Procuradoria está levantando. Olha, nesse caso não tem que retroagir. Mas é isso, né? A decisão hoje do Supremo é fundamental para colocar um ponto final, né? Tem várias decisões aí de primeira instância, depois reformadas, tribunais, né? E o Supremo agora vai ter que definir o que realmente vai valer. É incrível, né? E aí, dependendo do que acontecer, gente de alto gabarito, como o Antônio Garotinho, por exemplo, pode ficar aí livre, leve e solto. Mas ele não sabia. Ele é apenas um garotinho. Bem-vindo ao Brasil.